Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com muita satisfação que estou aqui para mais um estudo, né? Para mais uma interação com vocês. E hoje nós falaremos da lição 106 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem o título Confiemos Servindo. Eu sempre gosto de falar desses livros, né, gente? Que são livros assim, indicados para a gente fazer o culto no lar. Então, cada lição, né, é um culto no lar que a gente estuda. Então, a gente já está na 106 de Palavras de Vida Eterna. E começa assim. Assim, também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 7. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades. Mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, disserás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esforças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor, que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se não realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Essa é a lição 106. Confiemos servindo. É uma lição fácil, né, gente, de entender e tão preciosa, porque às vezes a gente se preocupa em fazer tantas coisas, né, em querer fazer muitas coisas, mas na verdade a nossa ociosidade é maior. Então, eu sempre falo assim, nós temos que vencer a nós mesmos todos os dias. Porque a tendência do nosso, né, no estágio em que a gente ainda se encontra, a tendência nossa do ser humano é ainda ficar parado. É a gente prorrogar as coisas, a gente colocar empecilhos nas coisas para não poder... para não precisar de desenvolver aquilo naquele momento, a gente sempre vai julgando as coisas para frente, né? E é justamente isso que ele está falando aqui. Não adianta nada a gente às vezes dar um conselho ou seguir uma doutrina, seguir uma religião, em qualquer fase, né, que a gente esteja, mas que a gente não esteja fazendo nada. Nós precisamos do estudo, nós precisamos da parte técnica, né? É como se a gente estivesse na faculdade. O que acontece? Quando a gente entra na faculdade, o que a gente faz? A gente não sabe nada daquilo que a gente ainda quer aprender, não é assim? Então, você entra e daí você tem a parte
a parte teórica. Você vai ter que estudar para entender. Senão você não vai dar conta de atender o seu paciente ou desenvolver o seu trabalho depois que você sair da faculdade. Então você pega, não tem como toda a parte teórica, né, mas você pega ali uma boa parte ali da teoria e depois você vai desenvolver na prática. É justamente isso que está falando aqui. Se nós ficarmos só na teoria, de que valeu eu fazer uma faculdade de 4, 5 anos de estudo, para depois ficar só no estudo? Entende? É isso que ele está falando aqui. Não adianta nada, ele fala aqui, ó, não adianta nada, por exemplo, ele fala da máquina, apregou as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Então, eu posso ter toda a maquinaria ao meu alcance, mas se eu não souber conduzir, se eu não souber usar, e se eu não aprender a usar, de nada tem valor. De nada vai me adiantar. Né? Então, não adianta, às vezes, nós termos toda a teoria do mundo e usar essa teoria para uma coisa que... ou nem usar, né? Na doutrina espírita, a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, né? Que temos, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer para as nossas vidas, né? Então, às vezes eu olho o outro fazendo, pelejando, né? E lutando para conseguir aquilo que quer, as metas, né? Daquela pessoa, a força de vontade, acima de tudo, para conseguir as coisas. E às vezes a gente olha e fala assim, não, fulana que tem sorte. Né? Fulano que tem sorte, olha, se eu tivesse no lugar dele, ia ser bom demais. Então, a gente tem essa mania, né? De achar que o outro está melhor, de achar que eu poderia estar vivendo melhor, mas eu não vejo que é através das escolhas que eu faço, né? Através desse livre-arbítrio das escolhas que eu faço, é que eu vou construindo e promovendo essa passagem minha aqui. Essa reencarnação aqui na Terra. Então, não vale mais a gente ficar reclamando, a gente ficar julgando e a gente ficar achando que o outro está vivendo melhor do que a gente. Porque a lei da ação e reação, ela não falha, gente. Né? Ela não falha. Então, eu recebo de acordo com aquilo que eu estou oferecendo. Se aquilo que eu estou recebendo não está bacana, vamos parar para pensar naquilo que eu estou oferecendo. O que eu estou passando de bom? Então, essa leitura é justamente para isso. Né? É um puxão mesmo de orelha nosso para a gente desenvolver, fazer alguma coisa. Leva um tempo, claro. Né? Até a gente entender certas coisas, para começar a desenvolver e a fazer, leva um tempo. E aí a gente pensa assim, não, mas não está na hora ainda, né? A gente fica sempre prorrogando. Não, mas eu não tenho condição de fazer tal coisa ainda, né? Eu não tenho condição ainda, às vezes, por exemplo, de ajudar uma pessoa. Mas, e daí a gente pensa, mas quando que será que vai chegar essa hora, né? Quando que eu vou estar preparado para fazer alguma coisa de bom? Quando que eu vou estar preparado para conseguir aquilo, às vezes, que eu acho que seria bom, né? Às vezes a gente fica tão confuso de pedir, achar que não está sendo ouvido, né? E às vezes aquele pedido nem será muito bom para a gente. E muita coisa passa pela nossa cabeça sem a gente entender. O nosso problema maior é esse. Muitas vezes nós não temos paciência de parar e pensar em tudo que nos acontece. Em que rumo que está tomando a nossa vida. Né? Nós vamos vivendo assim, ó.
um dia atrás do outro, sem parar e nos preocupar, sem parar para pensar, né? Porque o pré-ocupar também não é muito bom, não. Você está ocupando de uma coisa antes da hora, né? O pré-ocupar. Você se ocupa de uma coisa que ainda não chegou. A Anete Guimarães explica claramente, né, essa palavra. Mas o significado dela é esse. Então, o pré-ocupar também não é bacana. Mas a gente levar a vida assim também, sem muito sentido, não é? Não tem dias que a gente, às vezes, para e pensa assim, parece que não tem sentido. O que será que eu estou fazendo aqui? Eu acredito que todos nós temos essas perguntas, sim, né? Todos nós temos esse tipo de pergunta. A gente se questiona e faz esse tipo de pergunta mesmo. Isso é normal, né? É normal a gente tentar entender. Mas que seja perguntas assim, sem revolta, né? Porque às vezes a gente fica num estado assim de não aceitação das coisas, de achar que está tudo muito ruim, de achar que não tem ninguém pela gente, que estamos sós, né? Que a gente não tem sorte. E nós temos muito esses pensamentos. Então, é a gente começar a ser realista, sabe, gente, também. Colocar o pé no chão e falar, não, peraí, o que é que eu posso fazer? Reclamar não vai adiantar em nada, né? Eu ficar parado também não. Então, com as minhas condições que eu tenho hoje, nesse momento, por exemplo, o que eu posso fazer de melhor para mim e para o outro? Porque não adianta também eu querer fazer para o outro, sendo que eu não faço nem para mim, né? Então, primeiro, eu tenho que gostar de mim primeiro, para depois tentar fazer alguma coisa de útil para outra pessoa. Então, na doutrina espírita, a gente aprende também 2 tipos de inteligências, que também cabe aqui nessa leitura. Por exemplo, quando eu sento para estudar alguma coisa, né? Ou para assistir uma palestra, para aprender alguma coisa, qualquer coisa. Aí volto de novo na teoria. Primeiro eu tenho a teoria. E daí depois de um certo tempo, que é a inteligência intelectual, que a gente fala. E depois de um certo tempo a gente começa a desenvolver a inteligência moral. Então são 2 tipos de inteligências diferentes, que às vezes nem depende muito uma da outra, né? Então, através dessa inteligência intelectual, que ela é muito necessária para a gente, dali um tempo eu já começo a desenvolver a inteligência moral. Então, através dessa, eu vou começar a pensar um pouco mais, mas a pensar também não só com a razão, mas também com o coração. Então, leva um certo tempo mesmo. Aí, às vezes, é hora de às vezes a gente pensar assim, mas eu já sei que tal coisa não é bacana e eu ainda continuo fazendo, né? Eu pensei, puxa vida, mas eu já sei que isso aqui não é bom, mas eu ainda continuo fazendo do mesmo jeito, sabendo que não é bacana, né? Então, esse tempo também, nós temos que respeitar também esse tempo nosso, né? Que a gente vai conseguir começar a fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sentar e ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Porque nós temos que fazer. Se nós não fizermos a nossa parte, não tem ninguém que vai fazer por nós. Porque cada um está no desenvolvimento, né? E cada um vivendo uma coisa. Cada um com sua missão, cada um com seus desafios, cada um com seus problemas. E a evolução, ela é individual. Ela independe do outro. Então,
eu tenho que pensar nisso, né? Será que eu tô promovendo esse desenvolvimento? E aí, eu estou desenvolvendo mais esse desenvolvimento intelectual ou não? E a moral, aonde está ficando? Quando há um desequilíbrio, né, entre essas duas, a gente fica meio desnorteado. Apesar delas nunca andarem juntas, deveria, né? Mas geralmente não andam. Porque a gente desenvolve mais uma parte do que a outra e geralmente não andam juntas. Né? Talvez pode ser por isso também que às vezes a gente se sente tão desequilibrado, tão fora do eixo, tão fora do meio termo das coisas. Né? Então, mas a partir do momento que eu deixo essa ociosidade de lado, eu começo a pensar naquilo que eu posso fazer, dependendo das minhas condições naquele momento. Né? O que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho hoje? Que todo mundo tem, gente. A gente não precisa de ir longe. Ah, mas eu vou começar como? Eu vou começar fazendo uma ação social, porque eu vou começar fazendo o quê? Começa primeiro na sua casa. Começa primeiro pensando o que você pode fazer dentro da sua casa. No seu trabalho. No seu convívio de amigos, de trabalho e de tudo. O que eu posso fazer de melhor? Não preciso de ir longe. Eu não preciso de ir longe para fazer certas coisas, para desenvolver isso. A gente desenvolve no nosso dia a dia mesmo, no contato mesmo com as outras pessoas. Tem até uma historinha, né, que eu lembrei dela aqui agora. Vou contar assim bem, né, resumidamente, que eu não lembro de toda a história. Mas a historinha é mais ou menos assim, não sei se vocês já ouviram. Que tá lá, né, Deus e falando pro outro lá, né? Aqui você vai ganhar salvação, né? Você vai ser salvo. Então não precisa te preocupar não que você vai ter oportunidade de ser salvo. Tipo assim, você não vai morrer não, né? São historinhas, né, gente? Só pra gente entender. E daí, durante a trajetória, né, dessa pessoa, chegam várias pessoas mesmo, pessoas que nem a gente, para poder tentar ajudar, né? E ele não, ele falou que ele vai vir me salvar. Ele falou que ele vai vir tomar conta de mim, né? No caso Deus, né? Não, ele falou e eu vou esperar. E aí ele passando por várias, né, turbulências e tal, e chegava um tentando ajudar. Não, ele vai me salvar, ele vai me salvar. No final ele desencarna. Aí chega lá e fala, não, mas puxa vida, só falou que ia me salvar, né? Que ia me ajudar, que ia me salvar. Eu falo, mas eu mandei fulano, ciclano, o outro lá e mais o outro. Você não quis a ajuda de ninguém. Então isso é a gente, não é? Às vezes a gente esquece das pessoas que estão perto da gente, que estão ali para ajudar, mas a gente quer, assim, que nosso mentor espiritual desça, né? Numa luz fluorescente, que venha e que converse com a gente. Gente, não é assim, né? A coisa é mais simples do que a gente pensa. É justamente as pessoas que estão perto da gente que nos ajudam e que são convocadas para isso. E vice-versa, né? Quando nós estamos dispostos também, nós também somos anjos também das outras pessoas às vezes. Nós podemos ajudar. E nós podemos ser ajudados também quando a gente precisa. É justamente para isso que nós estamos aqui. Senão não teria sentido. Não teria sentido a humanidade, a população, a sociedade. É justamente assim que a gente cresce. No convívio. Será que se a gente estivesse isolado, né? Cada um na sua ilha, porque, entre aspas, né? Às vezes a gente fica assim mesmo. Mas se nós estivéssemos isolados, cada um na sua ilha,
sem contato com ninguém, será que a gente ia conseguir evoluir, né? Será? Sozinhos, a gente ia conseguir sobreviver? Possivelmente a gente conseguiria, mas evoluir, será? A gente ia. Então, às vezes, a gente reclama tanto desse convívio, né? Que para a gente é difícil. E é difícil mesmo. Porque vocês imaginam, nós aqui no mundo de provas e expiações, né? E tendo que conviver com situações, às vezes, bem difíceis. E cada um na sua dificuldade. É difícil a convivência. Não é fácil, não. Mas nós precisamos. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa. Nós somos capazes de fazermos muita coisa que não fazemos. Sabe aquele negócio assim de que quando eu aposentar, quando eu me formar, quando meu filho estiver maior, quando. Esse quando nunca chega. Nunca chega. Então a hora de fazer é hoje. Nós não temos que deixar para amanhã. Nós não sabemos se amanhã a gente vai estar aqui. Né? Nós não sabemos. Então os planos quem faz, apesar da gente achar que somos nós, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo e tal. Não somos nós que fazemos. É a espiritualidade que toma conta de tudo. Ah, então a gente não pode fazer plano, não pode fazer metas? Claro que pode. E nós temos que fazer. É por isso que a gente acorda cedo todo dia, vai trabalhar, né? Nós temos força para ir trabalhar, para desenvolver o que a gente precisa desenvolver, para ir numa academia, para fazer as coisas. É por isso. É por causa dessas metas que a gente deseja almejar, né? Deseja vencer e chegar lá. Mas nós sabemos que os planos não são nossos. Não são. Então nós temos que ter também uma alternativa C. Vamos falar assim, uma carta na manga. Se não der certo assim, eu posso fazer de tal forma. Ou se não for assim, eu mudo a trajetória. Vocês já repararam como a gente tem dificuldade em fazer isso? Que a gente planeja tudo. Vou fazer assim, aí vou fazer assim, quando chegar aqui, aí eu vou agir de tal forma, aí eu vou combinar, vou fazer assim, assim, assim. Aí chega na metade do caminho, o negócio começa a desandar, ao nosso ver, né? Aí você já pensa assim, ixi, esse negócio já começou a dar errado, já não está dando certo. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso, né, gente? Nada acontece sem precisar e nada acontece por acaso. Até mesmo para nos resguardar, às vezes acontecem coisas que não é muito do nosso, vamos falar assim, não é muito do nosso agrado, mas que são necessárias, né? E eu vejo assim, não só, igual ele fala aqui, ó, não só nos assuntos da alma. Ele fala, ó, assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Não adianta. Se não tiver as obras, não adianta. Que obras são essas? Nosso exemplo. O que a gente deixou. O que a gente conseguiu ensinar. Coisas mesmo do nosso dia a dia. Como pais, principalmente, né? O que a gente conseguiu passar para os nossos filhos. Para as pessoas. O que a gente conseguiu deixar de bom para as pessoas.
para aquelas que nos acompanham, para os nossos familiares. O que nós vamos deixar de bom? Às vezes, a gente esquece de que nós estamos sempre sendo exemplo para alguém. Então, estamos sendo sempre assistidos. Se eu não estou, entre aspas, me comportando muito bem, né? Tem pessoas que às vezes podem fazer igual a gente, por às vezes nos admirar, mesmo não estando no caminho certo, e procurar fazer igual. Vocês já pensaram nisso? A minha vivência, né, os meus atos, o meu desenvolvimento aqui pode estar sendo olhado e sendo exemplo para outras pessoas que vão fazer igual, ou pelo menos tentar fazer igual. Mesmo, às vezes, isso não sendo muito legal. Então, a responsabilidade nossa é maior do que a gente pensa. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu não estou prejudicando ninguém, deixa, vou fazer desse jeito. A gente não tem, às vezes, um pensamento assim, estou prejudicando ninguém, estou fazendo só para mim mesmo, então pronto, não tem problema. Tem. Quantos estão ali te observando? Quantos estão ali e vão querer fazer igual também? Então, às vezes, é mais sério do que a gente pensa, né, gente? E essa questão da fé, ele fala assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Essa questão da fé, né, gente, é muito individual. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé, muita fé, muita fé. Só que essa fé também que ele fala aqui, né, a gente só vai prestar conta dela quando realmente estivermos em situações assim difíceis. Vocês já pensaram nisso? Falar que tem fé e ter fé em momentos agradáveis, em fases, às vezes, que a gente está vivendo assim mais tranquilo, né? Tudo está andando, às vezes, no nosso pensamento, está tudo certo, é fácil. O difícil é você continuar tendo essa mesma fé em momentos difíceis, em momentos desagradáveis, em momentos de sofrimento e de dor. Por exemplo, quando uma doença, por exemplo, nos visita, né, chega para a gente, ou chega para uma pessoa que a gente ama, que a gente não queria de jeito nenhum, que ficasse doente, né, que tivesse que, sei lá, tivesse que depender de outras pessoas. Aí sim que a gente vai colocar a nossa fé em prova, né? Então, é como se a gente falasse, olha, então, prova a sua fé, então, né? Isso é tudo na nossa consciência, tá, gente? Porque Deus não cobra nada, não. Ele não julga ninguém. Quem julga somos nós mesmos, né? Então, nós mesmos conosco mesmo. Olha, mas então, aí cadê a sua fé que você falou que tinha, né? Então, você perdeu? Você tinha e perdeu? A gente não fala assim, às vezes? Não, mas naquele momento foi tão sofrido, tão doloroso, que eu até perdi minha fé. Você perdeu? Então, como que é? Você tinha, depois você perdeu. Tá vendo? Não tem como você ter e depois você perder. Aí depois você vai recuperar de novo, então. Então, eu tinha a fé, aí eu passei por um momento difícil, eu perdi minha fé. Não, depois eu voltei com a minha fé de novo. Não, não é assim que funciona. Não é que você perdeu, que você achou que tivesse. Você achou que você tivesse essa fé, mas não tinha. Se tivesse, não tinha perdido.
E isso eu falo por conta própria, viu, gente? Porque eu já passei por momentos sabendo, né, da doutrina espírita, do mais, dos estudos, das palestras, de tanta palestra que a gente estuda e que a gente ouve, que a gente estuda, em momentos difíceis eu não consegui nem fazer uma prece. Isso é nosso, né? Então, cadê minha fé? Cadê aquela fé que eu falava que tinha? Em momentos difíceis ela vai embora, depois ela volta, né? Então essa fé é justamente a gente pensar um pouco nela e começar a desenvolver isso dentro da gente, para justamente na hora que esses momentos difíceis chegar até nós e nós sabermos como nos proceder em momentos assim, que a gente não consegue nem se equilibrar para fazer uma prece, né? Então nós temos que nos preparar para isso antes que cheguem esses momentos difíceis. É aí que nós vamos mostrar realmente se a gente tem fé ou não. E qual é essa fé? É a fé de você ter certeza de que você não está sozinho, de que você está sendo assistido, de que você está sendo ajudado, que seu mentor espiritual... A gente não tem só um também, né, gente? São vários que nos assistem. Então, que os nossos mentores espirituais estão ali me assistindo, me vendo, tentando me ajudar. É essa a fé que está falando aqui. Não é aquela fé, às vezes, de eu me joelhar na frente, né, de uma imagem, com todo respeito, tá, gente? E falar, eu tenho fé, eu creio. Tá, mas eu já sei disso, então vamos colocar à prova. É o que a leitura nos incentiva hoje para isso. Então, se eu tenho fé, então me prova. Prova para você mesmo que você tem, que você sabe desenvolver isso, né? A fé é você crer, mas crer em quê? Crer que Ele está ali com você. Crer que você não é, que nós não somos só isso que estamos nos apresentando aqui. Essa é a fé. O crer na espiritualidade. A gente viver, né, assim, nós temos uma tendência muito grande ainda a viver no materialismo. Que materialismo? Até mesmo dos olhos. Eu não consigo ver, por exemplo, além do que está aqui, do que eu estou enxergando. Isso aqui é uma mesa, né? Estou vendo vocês aqui sentados. Estou vendo umas cadeiras, né? Desocupadas. Estou vendo um armário ali atrás. Os meus olhos materiais. E nós temos uma grande dificuldade em enxergar mais que isso. Muita dificuldade em enxergar mais que isso. Até mesmo na estrutura do corpo da pessoa, né? A gente às vezes até rotula, fala, não, é aquele gordo, ou aquele magro, ou aquele altão, ou aquele baixutinho. A gente rotula as pessoas pelo que a gente vê, né? Sendo que não é dessa forma. Nós deveríamos ver muito mais que isso, né? Cada um de nós, para começar, nós somos nesse corpo. Nós estamos com esse corpo. Porque o que nós somos realmente é a nossa alma, o nosso espírito. Esse sim somos nós. Entende? Esse somos nós. Nós somos o espírito. Nós somos ele e nós temos esse corpo. Que muitas vezes a gente pensa o contrário, né? A gente pensa assim, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. Não, eu sou ela. E tenho esse corpo, que nos ajuda também a evoluir aqui.
Então, a partir do momento que a gente já começa a pensar dessa forma, eu já começo a ver as coisas um pouco diferente. Um pouco mais profundo, né? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. Daquelas pessoas que às vezes estão à nossa volta. Que falam às vezes as coisas, a gente às vezes nem entende da nossa forma. Falamos às vezes também as coisas e somos mal interpretados. Nós somos, às vezes, assim, eu usei até uma palavra hoje, conversando há pouco com uma amiga, nós somos muito desentendidos, às vezes, né? Não somos? Já repararam? Com esse negócio ainda da rede social agora, ainda piorou, né? Porque se nós somos desentendidos, olhando olho a olho, a gente ainda fala as coisas, o outro entende diferente e vice-versa. Ele fala uma coisa, eu já levo para outro lado e já penso e já entendo de outra forma diferente. Vocês imaginem rede social, né? A gente está lá no Zap o dia inteiro, passa mensagem de cá, passa mensagem de lá. De repente você passa uma mensagem, você fala assim, fulano pode ter entendido de outra forma. Deixa eu verificar como é que foi, como é que chegou essa mensagem que eu passei aqui agora. Não é? Nós somos assim, ansiosos, não pensamos na hora de falar, não pensamos na hora de escrever, né? Hoje com as mensagens, não pensamos na hora de escrever. Se vai magoar o outro, se compensa falar aquilo, se é para ajudar, se é para o bem. Não, a gente vai falando assim, ó, né? Vai falando, vai colocando o que a gente pensa, o que a gente acha. Porque a gente tem rede social, a gente pode detonar o outro se a gente quiser, né? Só não fala o nome, mas fala todas as características do outro para poder detonar ele na rede social. Nós temos que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque eu falo assim, não é só nas redes sociais, não, mas nas redes sociais a gente vê claramente, né, que a questão de a gente querer, às vezes, parecer ser uma coisa que a gente não é. Para quê? Não é? Com que intenção a gente faz isso? De eu ter que colocar ali todos os meus movimentos durante o dia inteiro? Será que a gente precisa disso mesmo? Né? Será que eu preciso de não sei quantas mil trilhões de curtidas quando eu coloco uma foto? Que sentido é esse? Né? Que tempo é esse que às vezes a gente está perdendo? Não falando que assim, levando para o lado ruim, não, viu, gente? Eu estou dizendo esse lado, mas eu sei que, eu acho que assim, hoje é até difícil a gente viver sem. Não estou falando isso. Eu estou simplesmente dando assim, né, um toque em relação a filtrar as coisas que chegam para a gente. Porque, às vezes, nós estamos tão preocupados com isso, em mostrar para o outro que eu estou fazendo, mostrar para o outro que eu estou assim, mostrar para o outro que eu estou passeando, que eu estou fazendo assado, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que a gente esquece dessa parte que está pedindo aqui na leitura. É para a gente começar a desenvolver o nosso, vamos falar assim, o nosso lado espiritual. Esse tempo que às vezes a gente perde com essas coisas, né, e com outras mais, de falar mal do outro, de nos importar com coisas às vezes que não tem muita importância, né? Às vezes aquelas coisas que realmente são importantes para a gente desenvolver em certo momento, a gente deixa. E aquelas que não são tanto, a gente coloca na frente. Coisas que às vezes não são tão importantes para ser desenvolvidas naquele momento. Então nós temos que filtrar e nós temos que colocar, pensar nas prioridades que a gente tem. O que é prioridade para mim nesse momento? É isso, isso e isso. Então tudo bem, vamos começar? Nós conosco mesmo, sabe? Vamos começar então? Que dia que eu posso começar? Vamos colocar até uma data? Que dia que eu posso? Por onde que eu começo?
Nós prorrogamos muito as coisas, né? E vamos começar a dar os primeiros passos, né? É difícil? É. Mas se eu não começar a caminhada, eu não vou chegar lá, né? Para mim começar, eu tenho que dar o primeiro passo. Para mim começar uma caminhada, fala uma caminhada mesmo. A gente não sai para caminhar? Fazer uma atividade física? Vamos caminhar? Eu tenho que dar o primeiro passo, não tem? Eu dou 1, 2, 3, 1.000, 2.000, 3.000, dependendo até onde eu vou e vou voltar. Então eu tenho que dar o primeiro passo. Mesmo sabendo que o caminho é longo. O importante é estar caminhando. Esse é o importante. E a gente respeitar os nossos limites também. Porque nós temos, né? O importante é não desanimar e não parar. A gente está sempre caminhando, sempre buscando melhorar. Nunca achar que a gente não precisa fazer mais nada. Às vezes eu escuto muito isso, né? Pessoas, às vezes, vão falar assim, novas, né? Às vezes chega no consultório e fala, mas depois de 40 anos eu vou me preocupar com isso? Depois de 44 anos eu vou me preocupar com isso? Então, assim, não, mas e aí? Então, depois de 40 anos, então, a gente só deixa as coisas acontecer. Então, por que eu tenho 40 anos? E aí? E o nosso espírito, que não tem idade? Ele necessita de evolução. Indiferente. Se tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 100. Indiferente. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que procurar crescer. Nós temos que procurar desenvolver. Aqui não é passeio, gente. Apesar da gente passear, né? Que também a gente merece. Mas aqui nós não estamos aqui a passeio. Nós temos missões a ser cumpridas aqui. Vamos nos preocupar com isso, né? Ô, gente, então, eu agradeço a todos vocês, viu? Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Depois, se vocês quiserem voltar na lição, muito facinho, né, de entender, muito bacana, a lição 106. E até uma próxima oportunidade para a gente estar junto de novo, conversando e estudando. E evoluindo, né? Evoluindo junto com vocês. Muito obrigada.